Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém aquele que nos mantém na vigilância e na oração vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes, aonde ele nos ensina a vossa perseverança não é em vão. Eu pelejo por vós, aquele que nos ensina descansai no Senhor, e o mais ele fará, plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que permanecem dia após dia na perseverança, segundo um espírito pronto e experimentado em dores, aonde aquele que persevera, a palavra diz que nem se compara com a glória que há de se vir, aonde aqueles que perseveram num espírito experimentado em dores alcançam as bênçãos do Senhor que não provoca dores. Assim como o Pai não poupou nem mesmo o Filho amado, assim ele é aquele que também nos coloca, submete à prova e permite com que as tentações, aonde ele permite o tentador, não há tentação que sobrevenha da própria carne. Somos tentados pelos maus desejos. Sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim nos ensina a palavra. Bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia. Bem-aventurados que são submetidos à prova, motivo de alegria, porque depois de serem aprovados, aqueles que alcançam a vida com abundância e a ressurreição do último dia. Ele disse, assim como diz, é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, o Alfa e o Ômega, onde os seus planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim como ele é aquele que nos ensina. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Vós já tendes vencido todos aqueles que seguem nas heresias, nas falsidades, e antes demonstrai pelo vosso bom proceder a fim de calar a ignorância dos insensatos. Por isso perseverai, sejais firmes e constantes no Senhor, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos mantém firmes e constantes na benevolência do Senhor, ele que é aquele que nos ensina. Nenhum de todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Ele é aquele que nos mantém, assim como o Pai nos atraiu até ele, ele nos conduzirá no último dia às mansões celestiais, aqueles que perseveram dia após dia. Por isso, estejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que nos ensina. Buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, assim como ele tem nos acrescentado, ele tem cuidado de nós, ele é aquele que, através dele, nos torna filhos por adoção, Abba Pai. Por isso, bendizei aquele que é santo, o santo dos santos, aquele que nos mantém santificando enquanto há tempo e purificando enquanto há tempo. Assim como tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até aos ímpios para o dia do juízo, assim nos ensina o Senhor. Mas antes não aceitei o conselho dos ímpios e tampouco assentei à mesa à roda com os escarnecedores, zombadores. Por isso nós aprendemos não dos meros mortais, mas por revelação divina, e estamos apartados de toda injustiça, pois amamos aquele que é justo, fiel
e verdadeiro, e ainda que alguns sejam mergulhados nas injustiças, ele continua sendo justo para julgar tanto os bons como os maus. Ele é aquele que nos diz: eis que trago a vossa recompensa sem demora, quer sejam boas, quer sejam más, porque não erreis, dele não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.